Prego que se destaca, leva martelada. Essa é uma frase que eu gosto muito, porque além dela ser engraçadinha de começo, quando você para pra pensar a fundo, você percebe o quanto que ela é boa. E no vídeo passado, pra quem assistiu, pra quem se lembra, a gente falou sobre a importância de você saber fechar a boca na hora certa e de como isso é diferente de covardia. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero manter nessa linha e meio que prolongar o assunto, continuar no tema, só que abordando um pouco mais atitudes do que palavras, certo? E assim, cara, pra falar de mediocridade, é engraçado porque a palavra medíocre, por si só, ela carrega uma conotação muito negativa no senso comum, porque as pessoas tendem a associar como sinônimo de ruim, quando na verdade não significa isso. Uma pessoa medíocre é só uma pessoa mediana, uma pessoa normal, e no meu entendimento, existem as pessoas que se fazem de medíocres pra ter uma vida mais fácil, parecido com a covardia que a gente falou, e existem as pessoas que são medíocres de fato. E a gente precisa saber diferenciar os dois, porque por mais que pareça a mesma coisa, pela superfície, a diferença é que se você for esse medíocre premeditado, a tendência é que as coisas aconteçam muito melhores pro seu lado. Até porque você sabe o que você tá fazendo. Você aprendeu a usar essa simplicidade a seu favor. E o exemplar mais comum de mediocridade que a gente encontra por aí, e que o pessoal já lembra logo disso quando se fala nesse assunto, é o cidadão mediano no seu dia a dia, que o pessoal na internet chama de norme, né? Então é aquela pessoa que segue as tendências, é uma pessoa que tem uma vida normal, com habilidades normais, ou seja, uma pessoa que não causa nenhum impacto diferenciado na sociedade. Ela só segue o fluxo. E tá tudo bem ser essa pessoa, até porque essa pessoa é provavelmente muito mais feliz do que alguém que tá sempre decepcionado com a forma como o mundo funciona. Todo mundo já ouviu a frase ignorância é uma bênção. Isso não é novidade pra ninguém. Você já sabe que não saber é não sofrer. E é por isso que o foco desse vídeo vai ser outro. O meu intuito aqui é abordar a mediocridade profissional intencional para que você perceba o quanto que ela pode salvar, tanto financeiramente quanto mentalmente. Mas vamos dar um exemplo prático aqui para ficar mais fácil. Bom, você, meu amigo CLT, que já precisou lidar com o ambiente de trabalho, com o chefe te enchendo o saco, com colegas problemáticos, você, com certeza, melhor do que ninguém, vai entender o que eu vou dizer aqui. Porque a coisa mais comum na vida do jovem que começa a trabalhar é ele perceber a quantidade de armadilhas que existem nesse ambiente profissional, que são as coisas que acontecem com quase todo mundo, mas que ninguém te conta, sabe? E um desses erros mais comuns é a pessoa demonstrar proatividade. Sim, cara, porque a verdade é uma só. Enquanto você estiver em condição de servidão e sem perspectiva de ascensão na carreira, toda proatividade vai ser punida. E geralmente com mais trabalho, né? O seu chefe não vai te valorizar mais. Você só vai se tornar o burro de carga dele, fazendo tarefas que não te competem em um volume além do combinado por um valor que não tá de acordo. Ou seja, só vai se estressar e se cansar. Vai comprar briga que não é sua, resolver problema que não é seu, fazer trabalhos que não são sua função. E o seu patrão adora isso, porque você tá sendo o escravo perfeito. Olha só, vamos fazer um exercício aqui, pensa comigo. Você não gostaria de ver que aquela pequena engrenagem do seu sistema, que te custou tão pouco, tá desempenhando muito melhor do que deveria, a ponto de nem precisar contratar outras pessoas porque você pode jogar tudo nas costas dela? Pois é, cara, assim que a vida funciona. Eu já vi gente que na maior inocência foi lá dar uma sugestão pro patrão de algo que podia trazer bons resultados e, pro azar dela, a partir daquele momento, ela passou a ser a encarregada de executar essa brilhante ideia que ela mesma sugeriu. Ou seja, aquela velha história, né, de você ser tão eficiente que acabou cavando a própria cova. Pois é. E assim você vai se estafando, se levando ao limite, até o ponto que não consegue mais se desvencilhar dessa sobrecarga de trabalho, e qualquer interrupção ou desistência da sua parte automaticamente transforma tudo aquilo que antes era visto como virtude em traição, abandono, incompetência e tudo mais que tiver direito. Afinal, é muito fácil se acostumar com uma coisa melhor. A partir do momento que o nível superior é estabelecido, voltar para o ponto anterior pode ser muito difícil. E aí, sabendo disso, você vai, acostuma o seu patrão desse jeito, e aí, de repente, não entrega mais todo aquele desempenho e produtividade. E ainda não quer que seu patrão ache ruim. Porra, imagina, você tinha um carro que pegava 200 por hora, que agora tá fazendo 90, 100. É uma clara queda no rendimento. E isso gera uma percepção negativa. Principalmente quando a pessoa tá do outro lado da história e é incapaz de entender o que você tá sentindo. Ou seja, você queria ser prestativo e conseguiu só se complicar cada vez mais. Meus parabéns. Simplesmente porque não existe isso de você vestir a camisa da empresa. Essa é uma filosofia que só o patrão se beneficia, que vai comprar um carro novo no final do ano às custas do seu esforço. Todos os dias a gente vê pessoas comprometidas com a empresa, sendo dispensadas com uma mão na frente e outra atrás, e ainda ficam indignadas se perguntando, meu Deus, como ele pôde fazer isso? Poxa vida, eu passei tanto tempo lá, dei meu sangue, fiz tudo que estava no meu alcance, e mesmo assim ele cagou pra mim? Sim, jovem, sim, seja bem-vindo ao mundo real. Enquanto você estava lá se esforçando, tinha outra pessoa fazendo metade do que você fazia e ganhando a mesma coisa. Talvez essa pessoa até fosse melhor vista pelo patrão, já que ela nunca criou grandes expectativas e nunca definiu novos padrões na mente dele. Ela só fez o que estava sendo paga pra fazer e pronto, o combinado não sai caro. E eu posso te garantir que essa cultura da mediocridade, ela é tão presente que você pode ser inclusive hostilizado pelos colegas se eles perceberem que você está sendo disruptivo com o ritmo de trabalho deles, que já se consolidou em forma de economia de energia ao longo de tantos anos. Assim como na natureza você não interfere no ecossistema para não desbalancear as coisas, no ambiente profissional é a mesma coisa. Até porque nós somos animais, né? Então fazer o quê?
Aliás, uma coisa curiosa que eu acho que vale mencionar aqui é que lá atrás, em meados de 2010, eu lembro de ter visto o filme Diário de um Banana, e nesse filme o Roderick, que é o irmão mais velho, ele dá umas dicas de vida pro irmão mais novo. E, coincidentemente, as dicas que ele deu nesse filme foram justamente essas dicas que a gente abordou aqui. Primeiro, ele fala pra não ser bom em algo que você não queira fazer. Depois, ele diz pra sempre baixar as expectativas dos pais, pra eles não exigirem que você faça mais e melhor. E por último, ele fala pra não fazer algo quando outra pessoa pode fazer no seu lugar. Ou seja, cara, literalmente os tópicos abordados nesse vídeo. E olha que interessante, o filme infantil, repassando de forma lúdica, um tipo de conhecimento que você só consegue entender a profundidade e o valor daquilo ali depois de adulto. Tá certo que quando eu assisti isso na infância, mesmo tendo achado engraçado pelo personagem rebelde e vagabundo que ele fazia, ainda assim, essas dicas ficaram guardadas em algum lugar da minha mente, se tornaram a tal da memória afetiva, ou memória episódica, melhor dizendo. Mas, é lógico, isso não significa que você precisa ser o pior funcionário do mundo também, né? Pelo amor de Deus, não seja burro. Tem que encontrar um equilíbrio. Você não pode ser nem tão incompetente a ponto de ser o pior da empresa, mas nem tão eficiente a ponto de se destacar ou virar referência. Inclusive, esse é outro aspecto que requer atenção dobrada, que seria você aprender a não chamar atenção pra você mesmo. E muito menos se essa atenção for tirar o brilho do seu chefe, ou de algum superior seu. Essa é uma das piores coisas que você pode fazer. Porque rivalidade e ciúmes existem em todo lugar, mas no ambiente profissional ela é quase que inevitável. E o seu superior, ele não pode se sentir ameaçado por você. Até porque, se ele entender que a sua presença ali pode custar o cargo ou a autoridade dele, você vai rodar, cara, mais cedo ou mais tarde. O seu chefe precisa sentir que ele tá no controle. Isso por mais incapacitado que ele seja. Essa é a fórmula mágica para um relacionamento profissional sem perturbação. Mas claro que tem um detalhe muito importante dessa dinâmica também que eu não posso deixar de falar, que é o fato de que essa briga de ego, ela costuma ser bem mais comum entre os próprios funcionários. Sim, tanto que a maioria dos patrões, por saber disso, coloca deliberadamente uns contra os outros, porque assim ele sabe que é uma função a menos para ele executar. Pô, é muito fácil. Se você não quer ter responsabilidade de monitorar os funcionários, é só colocar eles mesmos para fazerem isso. Tudo que você precisa é estimular uma competição ali dentro, com metas, benefícios e títulos, e esperar mais que acontecer. Enquanto os funcionários estão lá, se apunhalando pelas costas, roubando comissão do colega, dedurando alguma atitude tal qual aquele aluno cagueta da época de escola, o patrão tá de boa, viajando com a família e aumentando o patrimônio dele. Olha aí que beleza. Na teoria, eu sei que parece loucura. Você pensa, pô, se é todo mundo subordinado ali, qual a lógica deles se bicarem, né? Eles não percebem que é só uma tática do patrão? Pois é, cara, mas acontece. E muito mais do que você pode imaginar, tá? Talvez você, que tá vendo esse vídeo, seja esse funcionário manipulado. Como é que eu vou saber? Provavelmente não, senão você não estaria aqui vendo esse tipo de vídeo, mas é possível. Mas só pra não passar a impressão errada, antes de finalizar, eu queria deixar claro que esse vídeo aqui, ele não é pra dar uma de defensor do proletariado, falar que o patrão rico é um problema, que deveria ser exterminado, porque a vida é injusta, o capitalismo é cruel, aquela coisa toda. Não. O que eu quero com esse vídeo é que você deixe de ser otário. Só isso. Não coloque esforço adicional onde ele não for recompensado. Não faz hora extra sem remuneração. Não faz mais do que proposto. Porque uma vez que você fizer, é bem capaz que você se torne refém daquilo ali. E você não quer isso. Finge que tá sendo útil, finge que tá trabalhando. Entrega só o que ele te pedir e mais nada. Não seja tão eficiente, prolongue a sua labuta. Senão você fica sem ter o que fazer e ainda vai ser punido por isso. É sério, eu sei que parece sacanagem o papo de malandro falando desse jeito, mas é que se você não fizer isso pelo seu próprio bem, outra pessoa vai fazer. E o seu chefe gosta disso, pode apostar. E eu digo isso porque, infelizmente, o ser humano, ainda mais o brasileiro, né, ele tende a se importar muito com as aparências. É mais comum algo que parece bom ser apreciado do que algo bom de fato. Mas eu não vou entrar nesse assunto hoje porque é um tópico gigantesco e complexo e que merece vídeo próprio. Então sim, esperem vídeo sobre isso porque é algo que eu tenho interesse em compartilhar com vocês também. Beleza? E claro, não leve isso aqui como uma regra absoluta para toda empresa do mundo, porque aqui eu tô generalizando forte, julgando pela maioria do que a gente vê por aí, mas a verdade é que por mais incomum que seja, existem sim boas empresas e bons chefes que vão reconhecer suas competências e te permitir crescer lá dentro, principalmente se o que você faz for algo específico e que não é qualquer Zé Ruela que faz. Até porque todo mundo é único sim, mas ninguém é insubstituível, né? E alguns são mais substituíveis do que outros, isso é fato. O ideal mesmo, se possível, é trabalhar para si mesmo. Nesse caso, todo esforço vale a pena porque você está se recompensando diretamente. Inclusive, muitas pessoas trabalham para outras visando um dia ser independente, que é o pensamento certo mesmo. Mas se você já tem uma formação e para você tá de boa, seguir carreira como funcionário de uma empresa que te valoriza, tá ótimo também. Já que ser empreendedor, principalmente no Brasil, pode ser uma experiência bem grata. E é por isso que eu não tô aqui para condenar os patrões. Seja por mérito próprio ou não, ele ocupa uma posição de autoridade e merece respeito por isso. Mas isso não quer dizer que você precisa ser otário também, né? E bom, se você gostou do vídeo, já sabe o procedimento, deixe seu curtir aí pra apoiar, se inscreva no canal também e ative o sino para receber os próximos conteúdos. E aproveita e comenta aí embaixo o que você pensa sobre isso, vamos desenvolver esse assunto, já que eu tenho certeza que muitos de vocês têm alguma história pra contar. E no mais, é isso, fico com a base de tudo e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e um forte abraço.